Ai, que dor. Ai, que dor. Se enfiou no lugar errado. Ah, eu pus o ponto correndo aqui, gente. É um troço que... Ó, esse aparelhinho que a gente põe no ouvido pra escutar a Gabi. Mas machuca mesmo. E eu pus com a perninha pra cima, assim. Ai, doeu. Vai rasgando. Ai, que nem sapato apertado. É verdade. Terça-feira, fica aqui com a gente no Falando Nisso. Tá um dia lindo lá fora. O mais lindo é estar juntinho de você. Você sabe que dia é do seu direito, não precisa se identificar, ainda mais com o assunto de hoje. Só que antes a gente vai refletir um pouquinho com você. Você já reparou naquelas pessoas, quem muito se justifica, está sempre escondendo uma culpa, uma mentira, uma traição? A pessoa que se explica demais está escondendo alguma coisa. Já o silêncio é a resposta da verdade para aquilo que nem precisa ser perguntado. Silêncio é sábio. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, Procuradoria-Geral da República pede mais 2 meses em 2 investigações contra Aécio no STF e Interpol procura ex-Miss do Paraná acusada de sequestrar empresário. O programa é feito com a sua participação, então faça sua pergunta. E participe também nas redes sociais dos nossos sorteios. Kit delicioso da Cooper. São vários produtos que você pode consumir no café da manhã, no lanche da tarde. Você vai curtir, compartilhar, marcar 2 amigos e concorrer isso no nosso Face, tá? Também tem um kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos para você concorrer pelo Instagram, @falando nisso Band. Você marca 2 amigos também. Bora conversar bastante, participar do programa, aprender muito. Hoje é dia do meu e do seu direito. Beijo para todo mundo que está aqui ao vivo no Facebook também. A gente está com... tem até gente da divisa com o Paraguai aqui assistindo, falando nisso. Ricardo, um beijo para você, um beijo para ti, para o Luciano, todo mundo que está aqui. O assunto hoje é bem delicado e, aliás, é uma coisa que eu vou aprender porque eu também não sei a diferença e pode causar muita briga em família. Luquinha, testamento e inventário são as mesmas coisas? Quem que entra no quê? Quando é que você escreve? Quando é que você pode deixar tudo certinho e também decidido? Já tem perrengue aqui de família, dizendo que o marido fugiu e está levando tudo, quer saber se pode pôr no inventário, pegar dele, enfim. Ele está tirando as nossas dúvidas hoje. O advogado Tarcísio Soares. Doutor Tarcísio, obrigada pela sua participação. Chega ele junto, doutor. Que bom. É dor de cabeça para ele e resultado para os outros. Tudo bem? Doutor. Obrigada, doutor. Tudo bem. Fica à vontade. A gente estava conversando lá fora justamente sobre essa diferença, né? Você fala assim, eu deixei um testamento ou eu vou colocar no inventário. O que é o testamento, doutor Tarcísio, e o que é o inventário? Boa tarde. Boa tarde. Bom, o testamento é a disposição de vontade daquele que tem os bens. Então, ele vai deixar um testamento dispondo daqueles bens da forma que ele entender necessário, da forma prevista na lei. O inventário é quando isso formaliza. Com o falecimento da pessoa, você vai trazer o testamento para ser aberto e você vai fazer o inventário dos bens. Então, a partir do inventário, você materializa essa divisão. É possível mexer num inventário, por exemplo, ou não? Vamos supor, eu morro, eu tenho alguns bens. A família pode mexer nesse inventário? Aquilo vai para tal pessoa, aquilo vai para tal pessoa. Alguém de casa pode fazer isso ou não? A divisão tem que ser na linha sucessória mesmo? A divisão tem que ser na linha sucessória. Se existir um inventário, primeiro, se aberto o inventário, vai ser verificado se existe testamento. Se existe testamento válido, ele tem que ser cumprido. E existe uma parte que são os herdeiros necessários, que aí, então, vai ser dividido de acordo com a lei. Entendi. Bom, tem bastante pergunta aqui, a gente já vai conferir, viu, Luquinha? Tem sim. Esse querido aqui que está passando uma situação meio complicada com a família, Sol, quer entender algo, que diz assim, existe aquele contrato de gaveta que já sabemos que judicialmente não vale de nada. Tem como ter testamento de gaveta também e não valer nada? Como eu oficializo o meu testamento? Nesse caso, ela vai deixar essa declaração de que ela adquiriu esse bem e esse bem vai ter que entrar no inventário daquela outra pessoa e ela vai ter que se habilitar para pedir que esse bem seja passado para ela. Então, ela pode deixar sim, porque é um bem que ela tem, é um direito que ela tem, e aí, na abertura do inventário da outra pessoa, ela vai ter que fazer esse pedido. Luquinha, a gente já viu essa história nos Estados Unidos. Agora tem uma querida de Bauru, e a gente já vai entrar com a sua pergunta, ela disse que a mãe quer deixar tudo para os cachorros.
e ela quer saber se pode ou não. A gente já viu essa história nos Estados Unidos, né? Agora, tem gente também pedindo ajuda, Luquinho, para acessar o canal da TV Band Vale, está com dificuldade. Perfeito, só um alô então para você que não está conseguindo sintonizar, ou até mesmo seu vizinho não está conseguindo ver aqui a nossa Band Vale, comentou com você, acompanhar o nosso programa bem de perto. A pessoa precisa atualizar a busca de canais e é muito fácil. Então o José Newton, que é da nossa engenharia, ele vai explicar passo a passo. Oi Solange, oi Lucas, estou aqui no transmissor novo da TV Band Vale, na Torre de São José dos Campos, para pedir para o telespectador que assiste o 57.1 na região de São José dos Campos, na região de Jacareí e parte de Caçapava, para que ele faça a nova busca de canais, para ele continuar assistindo. Então você que já fez a busca, que está assistindo o conteúdo da TV Band Vale na região de São José dos Campos, avisa o seu amigo, o seu vizinho e peça para ele fazer a nova busca e continuar assistindo o nosso conteúdo. Tá feito. E essa dica também tá no Facebook do Falando Nisso, tá? Então é só atualizar a busca de canais, viu, Luquinha? Solange, um caso complicado aqui, né? Desses que a gente vai colocando, ela disse que eu poderia mostrar aqui, né? Diz que tem 61 anos, é mãe solteira, de um único filho, com 28 anos, e já verbalizou com todos os pingos que despreza ela, odeia, tem nojo dela. Diz que não quer ver nem no Dia das Mães, mas vive pedindo dinheiro. Como ele não me aceita como mãe, ela pode tirar o nome da certidão de nascimento dele e também, caso venha a falecer, ele não ter direito de nada dela? Tirar da certidão de nascimento, não, mas os direitos, eles podem ser... Você pode tirá-lo da herança, mas aí tem critérios específicos. Tem, por exemplo, tentativa de homicídio, dolo, atos que venham a prejudicar alguma coisa nesse sentido. No caso, só verbal, de ficar falando? Verbal, não. Nesse caso, não, mas aí vai ter que ser apurado. Em sendo apurado tudo isso, pode ser deserdado. Tá. Para a justiça, nada que é verbal funciona. Tudo tem que ter registro, inclusive aqueles acordos de pensão que a gente fala muito aqui, né? Ah, mas eu conversei com ele. Não adianta, filha. Tem que ir na frente do juiz para fazer o acordo, né, Luquinha? Se nem filmando as pessoas roubando dá certo, né, Solange? Conta como prova, né? Tem que escrever tudo e assinar mesmo. A gente volta a conversar mais sobre o assunto daqui a pouquinho, mas agora a Solange Moraes, junto com a Daniela Lopes, trazem pra gente as notícias da redação. A gente adiantou ontem, o publicitário Marcos Valério e 2 sócios foram condenados a 16 anos e 9 meses de prisão no Mensalão Tucano. E a gente vai saber os detalhes com a nossa repórter Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso, a nossa cantora Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Olha, o processo se refere a dinheiro desviado para a campanha de reeleição de Eduardo Azeredo ao governo de Minas em 1998. Agora o repórter Fábio Panuzio tem mais detalhes. Além do publicitário, Ramon Rollerbay e Cristiano Paz foram condenados por captar verbas de estatais para o patrocínio de eventos esportivos por meio de uma agência de publicidade e desviar o dinheiro para a campanha de Azeredo em 98. O total chegou a 3,5 milhões de reais. O tucano perdeu a eleição para Itamar Franco. A condenação em primeira instância prevê ainda o pagamento de uma multa. A defesa afirmou que vai recorrer da decisão. Marcos Valério já foi condenado a 37 anos de prisão no Mensalão do PT e é réu em um processo da Lava Jato. Pois é, esse processo da Lava Jato se refere aos processos, né, de desvios da Petrobras. Dani, a Polícia Federal indiciou o ex-procurador da República, o Marcelo Miller, por corrupção passiva e também o dono da JBS, Joesley Batista, por corrupção ativa. Qual o valor dessa suposta propina? Quase 2 milhões de reais, viu, Solange? Olha, além do ex-procurador e de Joesley, outros 3 advogados também foram indiciados. Miller teria sido corrompido quando ainda era procurador para trabalhar na delação de Joesley. Agora mais detalhes direto de Brasília com Alex Guzmão. O relatório com a conclusão das investigações foi encaminhado para a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, e para o relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin. O caso envolve o ex-procurador da República, Marcelo Miller. Ele foi acusado de ter prestado serviços à JBS e de ter recebido mais de R$ 1.800.000 quando ainda estava no Ministério Público. Isso teria acontecido no período em que os donos da empresa, Joesley e Wesley Batista, fizeram um acordo de delação
delação premiada com a Procuradoria-Geral da República em troca de imunidade penal. A suspeita é de que o procurador tenha auxiliado Joesley e Wesley Batista na formatação das delações premiadas, que envolveram dezenas de políticos, entre eles o presidente Michel Temer. Ao encerrar o inquérito, a Polícia Federal indiciou Marcelo Miller por corrupção passiva e Joesley Batista por corrupção ativa. Isso significa dizer, segundo as investigações, que houve um acerto para o pagamento ao então procurador por meio de um escritório de advocacia. Também foram indiciados o ex-executivo da JF, Francisco de Assis, e duas advogadas do escritório citado no inquérito. O caso veio à tona depois que a Polícia Federal apreendeu um gravador de Joesley. Os agentes conseguiram resgatar conversas apagadas em que o acerto com Miller foi citado. Com isso, as delações foram suspensas e os irmãos Batista chegaram a ser presos. Na ocasião, em setembro do ano passado, o ministro Edson Fachin negou o pedido de prisão do procurador Marcelo Miller. A gente estava comentando aqui, né, Luquinha? Já chegamos à cifra de trilhões, e isso envolvendo todas as classes, não só política, todos os partidos, não A, B ou C, mas inclusive pessoas que deveriam estar defendendo o direito do cidadão, né, Luquinha? Pois é, e a gente pensa, se esse dinheiro tivesse sido investido para a saúde, para a educação, quantas vidas, né, Solange, estariam diferentes Isso hoje? É crime, né? É crime mesmo. Vou conversar com a Dani agora sobre as estradas. Dani, algum alerta para o motorista? Olha, Lucas, a gente volta a falar sempre aqui sobre as obras na rodovia dos Tamoios. O motorista tem sim que prestar bastante atenção enquanto dirige pela rodovia, porque tem operação Parecida com obras de duplicação no trecho de serra e tem as obras a partir do quilômetro 60, mas sem problemas graves para o motorista, viu? Na rodovia Presidente Dutra também, o tráfego segue tranquilo para o motorista aqui no trecho do Vale do Paraíba, Lucas. Obrigado, Dani. Boa tarde de trabalho para você. Apenas 30 minutos de espera para o motorista que está em São Sebastião, aguardando a balsa. O mesmo tempo para quem está em Ilhabela, indo para São Sebastião, que a gente vê é sol durante aí na Tamoios e também aqui em São Sebastião e Ilhabela. Tempo de sol entre poucas nuvens em toda a região. A máxima hoje em São Bento do Sapucaí é de 18 graus, mínima de 7. Também aqui em São José dos Campos, máxima de 24. Em Lagoinha, 21. E Queluz, máxima de 23 graus. Sol entre poucas nuvens também no litoral, máxima de 22. Tanto em Batuba quanto em Ilhabela, com pequena possibilidade de chuva. Agora em Taubaté, tempo seco para toda semana, máxima de 25 graus, pelo menos até sábado, sol entre poucas nuvens. E a Interpol procura ex-Miss acusada de sequestrar um empresário. A gente já conta para você essa história e daqui a pouquinho também tem dicas no quadro Reprodução Humana. Fala, doutor. No próximo bloco, no quadro Fala, doutor, abordarei o assunto ovário micropolicístico.